Boa noite, queridos. Mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede de estarmos juntos para aprendermos a sua palavra. Que nesse tempo você possa desfrutar desses ensinamentos e que eles sejam para nosso crescimento em conhecimento, crescimento espiritual, mas que de forma alguma seja para debate, porque o Senhor está nos concedendo estas aulas, esse tempo, para nos capacitar, gerando mais amor nos nossos corações pelas vidas, e que possamos, quando formos fazer menção da palavra do Senhor, fazê-la com entendimento. Por isso, fique agora com mais uma aula com o pastor Helder Carantino, o qual nós já agradecemos a Deus pela sua vida, que tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Volto no final. Deus abençoe. Graça e paz, amados. Nós iremos continuar com o nosso estudo sobre a verdadeira Igreja de Cristo. Um dos problemas que assola a igreja há muitos anos é a questão do papel de Maria à luz das Escrituras Sagradas. Para muitos é Maria demais, para outros é Maria de menos. Alguns a enaltecem como uma deusa, aquela que ouve todas as suas orações, que te sustenta, que te socorre, que intercede por você, que tem os poderes que Deus tem, de onisciência, onipotência e onipresença. Embora não diga isso, mas na prática é isso que acontece. Por quê? Porque se uma pessoa pode ouvir todas as súplicas de todas as pessoas em todo o mundo, essa pessoa tem que ser onisciente, como Deus é. Tem que ser onipresente, como Deus é. E se ela pode atender às orações e os apelos de todas as pessoas em todas as partes do mundo, obrigatoriamente ela tem que ser também onipotente. Portanto, uma deusa. Já o outro lado da igreja, o lado protestante e os evangélicos, discordam totalmente dessa posição. E aí, de um lado, vem a acusação de que os protestantes não amam Maria, não respeitam Maria. Alguns chegam a dizer que os evangélicos odeiam Maria e menosprezam e ridicularizam Maria, colocando ela como se fosse uma pessoa sem valor. Nós protestantes dizemos que certos segmentos da igreja, como a romana, a ortodoxa e outras, enaltecem a ela a um ponto que a Bíblia não fala. Dão a ela atributos que só Deus tem e colocam ela num lugar de honra que pertence a Jesus Cristo e a mais ninguém. Quem está certo e quem está errado? Qual seria o papel de Maria à luz das Sagradas Escrituras? Como é que a Bíblia vê a pessoa de Maria, mãe de Jesus Cristo? É sobre isso que nós iremos estudar nesta noite. Em primeiro lugar, eu não posso dizer que falo em nome de todos os protestantes, porque não falo. Se algum protestante falta com respeito a Maria, não tem meu apoio. E creio que não tem o apoio da nossa igreja, da verdadeira Igreja de Cristo. Nem da nossa e nem da igreja cristã espalhada por toda a terra. Por outro lado, quando o católico nos acusa de não respeitarmos, de não honrarmos Maria, também está errado. Também comete um pecado, uma calúnia, que não é verdade. A minha posição, e creio que é a posição correta da palavra de Deus, e que é a posição correta de todo protestante que conhece a palavra de Deus, é que nós honramos Maria, nós respeitamos Maria, nós lhe conferimos o valor que realmente ela tem, que ela merece. E amamos como uma serva de Deus que foi fiel, obediente e que pagou um preço alto para ser a mãe de Jesus Cristo. Até porque quanto maior a bênção, muitas vezes maior a provação e a dificuldade. E de fato ela pagou um preço alto para ser a mãe do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí em diante, intercessora, mediadora, rainha dos céus, rainha dos apóstolos,
rainha da paz, rainha do mundo, mãe da igreja, isso tudo não cabe, porque a Bíblia não mostra isso. Isso tudo não é verdade. Eu divido a doutrina da Maria, não sou nem eu que divido, geralmente os teólogos, até os católicos teólogos também dividem dessa maneira. Dividem a doutrina mariana, ou a mariolatria, em 4 grandes doutrinas. A Imaculada Conceição de Maria, a Virgindade Perpétua de Maria, a adoração a Maria, que envolve a sua mediação, as rezas que é feita para ela, etc., mas a veneração a Maria. E por último, a Assunção de Maria, Maria ter sido assunta aos céus. Então, nesses 4 pilares se desenvolve toda a doutrina acerca de Maria. É claro que em 30 minutos eu não teria condição de falar do que eles dizem, dos seus argumentos, rebater cada argumento que eles falam e mostrar-nos da Bíblia a verdade. Não daria tempo. Então hoje eu vou tentar falar pelo menos de dois pilares. A Imaculada Conceição de Maria, e se der tempo eu falarei da sua virgindade perpétua. O que é que a Bíblia ensina, para que todo cristão verdadeiramente ele consiga se relacionar com Maria como a Bíblia ensina, nem de mais e nem de menos, nem tratando como uma deusa, mas também não a tratando como uma pessoa sem valor. Vamos lá então. Em resumo, eu vou tentar resumir assim, bem resumido mesmo, claro que não tenho o que fazer mais, porque o tempo não dá. Mas, em resumo, a doutrina de Maria, ela foi se desenvolvendo, a mariolatria foi desenvolvendo paulatinamente através das eras. E se você procurar na Bíblia, qualquer base para as mariolatrias, para as doutrinas acerca de Maria que a Igreja Católica prega, não tem. É inacreditável. A doutrina de Maria é a doutrina mais sensível da Igreja Católica. Não é a principal doutrina, mas é a mais sensível, porque mexe com emoções. São séculos e séculos ensinando o povo a adorá-la como uma deusa, como uma semideusa, como uma mediadora, como até uma corredentora do homem, como João Paulo II queria fazer. São séculos e séculos trabalhando a emoção do povo, a mente do povo, o coração do povo. E aquela história, uma mentira falada muitas vezes se torna uma verdade. Então, isso foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos. Só para você ter uma ideia, é no Proto-Evangelho de Tiago, um livro apócrifo que nem a Igreja Católica aceita, que surge a ideia da Virgem Perpétua, de Maria como Virgem Perpétua, do livro apócrifo, do chamado Proto-Evangelho de Tiago, um livro apócrifo, não inspirado por Deus, que começa as sementes do que chega hoje. Isso passa por alguns pais da igreja. Muitos dos pais da igreja, no segundo século, eles fizeram algumas comparações entre Eva e Maria. Eles comparavam Jesus e Adão, como a Bíblia compara, o apóstolo Paulo compara, mas aí sim, inspirado por Deus, soprado pelo Espírito Santo. E aí, ao fazer seus comentários, eles também comparavam Eva com Maria. E as sementes da idolatria começam a surgir na igreja. Esses pais, por exemplo, Justino Marte compara Maria com Eva, Irineu, ele chega a dizer que a desobediência de Eva trouxe o pecado e a obediência de Maria trouxe a salvação. No entanto, nenhum deles acreditava na doutrina ou na mariolatria como a Igreja Católica prega hoje. Nenhum deles imaginaria que aquelas suas comparações chegariam no ponto que nós estamos hoje. Tanto é, meus irmãos, que até o quarto século, nós não temos nenhuma indicação de adoração ou veneração a Maria. Durante 400 anos, nós não temos evidências históricas da igreja adorando Maria como se adora hoje. Por isso que eu digo para vocês duas coisas. O maior inimigo da Igreja Católica é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada.
E a segunda coisa que eu digo para vocês, a igreja romana que está aí não é a igreja romana neotestamentária da Bíblia, do Novo Testamento, e nem dos primeiros séculos da era cristã. Ela foi se desenvolvendo paulatinamente. E os teólogos católicos citam essas comparações de Justino, de Irineu e outros pais, para dizer que, está vendo aí, eles já viam Maria como virgem perpétua. Não é verdade. Eles trataram Maria como virgem, como nós também tratamos. Maria foi virgem até que deu à luz a seu filho, Jesus Cristo, a seu filho primogênito, como diz a Bíblia. O que precisa mais para resguardar a virgindade de Maria, a pureza de Maria? Nada. É só dizer o que a Bíblia diz. Maria foi concebida pelo poder do Espírito Santo, não teve o contato de José, deu à luz a Jesus. Depois que ela foi mãe de Jesus, ela levou uma vida normal de uma esposa com José. Aliás, essa posição também é defendida por muitos pais da igreja, como por exemplo Tertuliano. Tertuliano, que foi contemporâneo de Irineu, esse Irineu que fazia essas comparações de Maria com Eva, e Tertuliano foi contra as ideias acerca da exaltação de Maria. Ele deixou inclusive registrado nos seus escritos, Tertuliano. Só que a Igreja Católica não cita os pais da igreja que falaram contra essas ideias de Maria como virgem. Eles não citam, só citam aqueles que falaram a favor. Então pega um aqui, pula para o século IV, depois para o século VIII, para a Idade Média e chega até agora aqui. Aqueles que são contra, eles esquecem totalmente. Muito bem. O que aconteceu de fato para que a doutrina Maria começasse a tomar conta da igreja foram dois fatores. Veja bem, até o primeiro e segundo século, as pessoas que eram veneradas, que eram respeitadas pela igreja, além, é claro, dos apóstolos e do próprio Senhor Jesus Cristo, eram chamados mártires. Aquelas pessoas que deram sua vida defendendo a fé. Os mártires, sim, eram realmente exaltados, eram louvados. As catacumbas de Roma estão cheias de provas sobre isso e os próprios escritos dos pais da igreja. Até aí, Maria não tem absolutamente lugar na adoração, sequer no respeito, nas honras da igreja. Silêncio total. Quando chega no quarto para o quinto século, aí as coisas começam a mudar. Porque foi no concílio de Calcedônia, primeiro no concílio de Éfeso, 431, que uma ideia começou a iniciar o que nós chamamos hoje essa mariolatria, só que agora de maneira mais generalizada pela igreja toda. No concílio foi discutido a ideia de que se Jesus, quando nasceu, era Deus ou não era Deus. E havia uma seita chamada nestoriana que dizia que Jesus, o homem que nasceu de Maria, era humano. Mas o Logos de Deus, o divino, veio sobre ele. E aí ele passou a ser o Messias. E essas ideias eram muito bem aceitas por muita gente. E nesse concílio de Éfeso, essa doutrina foi derrubada. Disse, não, de jeito nenhum. Jesus não foi um homem que se tornou Deus. Jesus já nasceu Deus. E aí o concílio, para poder evidenciar que Jesus realmente já nasceu sendo Deus, criou o termo Theotokos, que significa mãe de Deus. Que Maria não deu à luz um homem que se tornou Deus. Maria deu à luz um homem que é Deus. Só que essa doutrina no concílio, ela foi criada para enfatizar a divindade de Jesus. Não a divindade de Maria, e nem a superioridade de Maria. Ela foi mãe do corpo humano de Jesus Cristo, e não de Deus. Se por acaso algum teólogo católico, algum apologista católico perguntar para você assim, Jesus Cristo é Deus? Você responda, a resposta correta é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Sim, mas Jesus Cristo não é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Porque Deus, na acepção da palavra, subsiste no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se Maria é mãe de Deus,
ela tem que ser mãe do Espírito Santo e mãe de Deus Pai. Ela é? Não. Ela é mãe do homem Jesus Cristo, da parte humana de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse lá em João 8, antes que Abraão existisse, eu sou. Maria, para ser mãe de Jesus, tinha que também ser eu sou, igual a Jesus Cristo, ou até mais do que Jesus Cristo. Isso ela é? Não. Até porque se disser que ela é mãe de Deus, você vai ter que dizer que José é padrasto de Deus, Tiago, Judas, Simão é irmão de Deus, Isabel é tia de Deus. Alguém vai dizer isso? Não, então não está correto dizer que Maria é mãe de Deus. Ela é mãe de Jesus Cristo humano. Mas aí a doutrina se desenvolveu a partir daí, desse concílio de Calcedônia. E aí, no decorrer da história, essas coisas foram sendo acrescentadas. Por exemplo, o Rafael Tertuliano foi contra, Euvídio foi contra, Eusébio, no IV para o V século, o grande historiador da igreja Eusébio, afirma que Tiago era irmão de Jesus, Eusébio, na sua famosa história eclesiástica. E por aí vai. Muito bem. Colocada essa parte histórica, nós vamos para então o mais importante. O que é que a Bíblia fala acerca de Maria? A Igreja Católica afirma no seu dogma de 1854, doutrina proferida pelo Papa Pio IX, a 8 de dezembro, o seguinte: declaramos, anunciamos e definimos que a bem-aventurada Virgem Maria, desde o primeiro momento da sua concepção, foi preservada imaculada de toda mancha do pecado original por graça singular e privilégio do Deus Onipotente, em virtude dos méritos de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, e que esta doutrina foi revelada por Deus e, portanto, deve ser firmemente e constantemente crida por todos os fiéis, da bula papal Inefabulus Dei, citada 12, tá, por aí vai. Muito bem. Revelada por Deus. Será, meu irmão, que Maria nasceu sem pecado? Veja bem, a doutrina da Imaculada Conceição ou Concepção não diz que Jesus nasceu sem pecado, porque nisso todos nós cremos que Cristo não tinha pecado. A doutrina diz que Maria foi concebida sem pecado desde o início. Não só concebida, como também não pecou. Ela foi preservada do pecado original. É o que diz a doutrina romana. Mas, como eu sempre digo, o maior inimigo da Igreja Católica é a palavra de Deus. A gente pergunta para o católico, o pastor, onde é que está a base bíblica para essa afirmação? Não tem. Não tem uma base. É só invenção deles, agarrada na tradição que eu já falei que eles mesmos inventam, e depois fazem com que essa tradição seja mais importante do que a própria palavra de Deus. Vamos lá, então? O que é que a palavra de Deus ensina sobre o fato de Maria ter nascido sem pecado, como ensina o romano? Lucas 1, 46, 47, no Magnificat de Maria, ela diz: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Mas por que ela diz Deus, meu Salvador? Porque ela se alegrou no Salvador dela. E só precisa de Salvador quem é pecador. Só se alegra e só precisa de Salvador quem é pecador. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção é que em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, que conheceu muito bem Maria, Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo escrevendo para, olha só que absurdo, né? Escrevendo para a igreja de Roma, no tratado acerca da fé cristã mais profundo, talvez não tão profundo, mas o mais profundo, porque a carta de Éfeso é bem profunda também, mas é um tratado profundo sobre a salvação pela graça, pela justificação pela fé. Quando chega no capítulo 3, versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maria estava viva.
Se ela tivesse sido imaculada, tivesse nascido sem pecado, o apóstolo Paulo obrigatoriamente teria que colocar o seguinte: todos pecaram, menos dois, Jesus e Maria. Mas ele não coloca. Ele coloca que Jesus não tinha pecado. Tirou Jesus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja que não havia a doutrina na igreja de Imaculada Concepção, de que Maria nasceu sem pecado, que Maria foi preservada do pecado original. Não havia. E por que não havia? Porque não é bíblico. Porque não é ensino de Deus. Deus revelou só para a igreja católica? E não revelou na sua palavra? A principal, a mais importante, a mais falada doutrina da igreja romana não tem um apoio bíblico. Por quê? Porque não é bíblico. Porque Deus não ensinou isso. Porque a Bíblia não ensina isso. Porque os apóstolos não ensinaram isso. Porque Jesus não ensinou isso. Continuando. O mesmo apóstolo Paulo, em relação a Jesus Cristo, afirma que ele é o Cordeiro de Deus sem pecado. Enquanto que Paulo afirma que todo mundo tem pecado, quando chega para Jesus, ele diz que ele não tem pecado. Por exemplo, ele diz, em 8.2, deixa eu ver aqui para você, 8.2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porque já nenhuma condenação há por aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele foi feito semelhança do homem em tudo, porém sem pecar. Então você vai ver isso em Romanos 5.20, Romanos 8.2, 1 Coríntios 15.3, 2 Coríntios 5.21, que é uma passagem muito conhecida da Bíblia, né? 2 Coríntios 5.21, vou até ler para você essa daqui, 2 Coríntios 5.21, que diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Se Maria não tivesse pecado, está aqui uma passagem clara que Paulo teria que ter ensinado para a gente. Paulo teria que ter ido para a igreja de Roma. Aquele que não conheceu o pecado e aquela que também não conheceu o pecado, não. Mas ele não fala, ele fala de Jesus. E por que não fala de Maria? Porque ele sabia que ela era pecadora. Continuando, o apóstolo João que cuidou de Maria, inclusive, segundo a tradição, eles moraram em Éfeso e morreram. Maria morreu em Éfeso. Existe uma disputa se ela morreu em Éfeso ou morreu em Jerusalém. Provavelmente o peso maior é para Éfeso. Mas o apóstolo João, que conviveu com Maria, ele, quando chega nas suas cartas, ele deixa claro, filhinhos, por exemplo, em 1 João, filhinhos, se dissermos que não temos pecados, somos o quê? Mentirosos. E o Espírito de Deus não está em nós. Se dissermos, 1 João capítulo 2, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. João conviveu com Maria, cuidou dela inclusive, até porque seus irmãos, os irmãos de Jesus, eu vou falar isso mais para frente, corriam um risco de vida. Até porque Jesus foi crucificado como rei. O pecado que colocaram em Jesus foi o pecado dele se proclamar rei, quebrando a chamada Pax Romana. Tanto é que escreveram na cruz de Cristo, este é Jesus, o rei dos judeus. Pilatos mandou escrever isso. Qual é o pecado dele? Está dizendo que é rei. Não pode, rei só tem César. Assim, uma pessoa que se proclamasse rei, toda a sua descendência era real. E se ele morresse, o outro viria para assumir o lugar do rei que morreu, como é normal em todo o reino. Assim, os irmãos de Jesus corriam seríssimo risco de vida, por isso que correu todo mundo. E João, então, acabou ficando para cuidar de Maria. Maria ficou com João, já que João não corria perigo de vida. Ele era de Jerusalém, de família relativamente importante, ao contrário da família de Jesus Cristo. E por aí vai. Mas João conviveu com ela.
E diz que se dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos. E isso já com idade avançada. Por que João escreveu isso? Porque a igreja não via Maria como imaculada, como sem pecado, como Roma prega hoje. Por isso que nós crentes tanto ensinamos e insistimos para o nosso povo, leia a Bíblia. A Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus, aqui não tem erro. Por isso que a verdadeira igreja de Jesus Cristo tem que desenvolver aquilo que Cristo nos ensinou. Examine as Escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E por isso que o maior inimigo de Roma é a palavra de Deus. Agora, eu quero fechar esse argumento. Aliás, nossa, é tantos versículos que não dá nem tempo de citar. Deixa eu citar mais um aqui. O apóstolo Pedro. Pedro também reconhecia que só Jesus não tinha pecado. 1 Pedro 2, 22, 24. Que ele fala de cordeiro, sem mancha, sem mácula. Que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Como de um cordeiro sem mancha, sem mácula. Pedro reconhece que só não tinha pecado Jesus Cristo. Mais ninguém. Ele vai repetir isso também em 2 Pedro. Agora, o maior exemplo, e aqui eu quero que você preste bem atenção, se você for católico, em nome de Jesus, é o que eu estou acabando de dizer, nós amamos Maria e respeitamos Maria. Agora, nós amamos Deus e amamos o Senhor Jesus e a sua bendita palavra. Se não está na Bíblia, ou se a Bíblia ensina o contrário, pode ser quem quer que seja, como disse o apóstolo Paulo. Se vier um anjo do céu que pregue outro evangelho que não seja esse, seja anátema, seja maldição. Se nós não nos dobramos para um evangelho fraudulento que venha a ser pregado por um anjo, não vamos nos dobrar para ninguém. Isso vale para pastor, apóstolo, padre, bispo, papa e por aí vai. A lei é o testemunho, como diz Isaías. Se não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Porque o que eu vou falar para você agora, meu querido, é o seguinte: o mais inacreditável é o testemunho da própria Maria, mãe de Jesus. Se um padre católico, ou um pastor, ou um bispo, ou qualquer religioso, ou qualquer pessoa da igreja chegasse para Maria e perguntasse: Maria, está tendo um debate nesse momento na igreja, aliás, até uma divisão, né? Uns para um lado, outros para outro, que diz que você nasceu sem pecado. O Papa Pio IX fez um decreto em dezembro que todo mundo tem que aceitar. É uma verdade revelada por Deus, que você nasceu sem um pecado original, foi preservada do pecado original. Mas os protestantes dizem que não, que à luz da Bíblia você é pecadora. Você é uma pecadora que se salvou porque reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, como nós vemos no Magnificar, lá em Lucas. E você, Maria? O que você diz de você, Maria? Aí você vai para a Bíblia. Você vai encontrar o que a própria Maria deixou de testemunho para a humanidade. E ninguém tem desculpa, nem protestante, nem católico, de não saber essa verdade. Vamos lá. Se você abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 22 e 24, diz o seguinte: completado, vou ler do 21, completado 8 dias para ser circuncidado o menino Jesus, circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe ordenara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na referida lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. O texto aqui mostra o nascimento de Jesus Cristo. E diz o texto que Maria e José, com 8 dias, foram ao templo para circuncidar Jesus, como dizia a lei do primogênito. Então eles foram com 8 dias circuncidados Jesus. Eles eram pessoas realmente tementes a Deus, tanto José quanto Maria. Deus não ia colocar
uma pessoa que não fosse temente a Deus para cuidar do seu filho, isso é lógico. E isso nós protestantes reconhecemos e louvamos e elogiamos. Mas diz o texto sagrado que depois de circuncidar Jesus, passados os dias da purificação, que era 30 dias, elas voltaram ao templo. E voltaram ao templo para consagrar o menino, que tinha que consagrar, mas também para oferecer um sacrifício segundo o que está referido na própria lei. E a pergunta é, que sacrifício foi esse que eles foram fazer no templo? O que é que a lei dizia que Maria e José cumpriram como bons cristãos, como boas pessoas temente a Deus? Cumpriram naquele templo um par de rolas e 2 pombinhos de sacrifício. Aí você vai lá em Levítico e você encontra a lei de Deus para a purificação da mulher depois do parto. E o texto diz que se uma mulher conceber e der à luz um menino, ela será imunda 6 dias, como nos dias da sua menstruação. Aí no 7º dia vai lá, no 8º dia circuncido a criança, e 30 dias ela passa, depois de 30 dias ela vai ao templo e oferece um sacrifício. Se for menina é 30 dias, se for menina é o dobro, 60. Agora preste atenção no que a lei diz. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação. Ou seja, Maria em vida reconhecia que era pecadora. Ela vai ao templo e oferece um sacrifício pelos seus pecados, expiação pelo seu pecado, o sacrifício pelo pecado da mulher. Se você pudesse perguntar a Maria, meu irmão católico, minha irmã católica, se você pudesse perguntar a Maria, meu irmão evangélico, meu irmão protestante, se você perguntasse a Maria, qualquer cristão, se tivesse a oportunidade de perguntar a Maria, por que que você está aqui no templo? Ela responderia, para cumprir a lei de Deus. A lei que diz que quando eu terminar os dias da minha purificação, eu devo oferecer um sacrifício pelo meu pecado. A própria Maria em vida deixou um testemunho para a eternidade de que ela era pecadora. Anos se passaram, 400 anos, nós não tínhamos absolutamente nada acerca dessas doutrinas que hoje se encontram na Igreja Romana. Mas você se afasta da palavra, começa a colocar uma tradição que eles mesmos criaram no mesmo nível, acima, nesse caso está acima da palavra, porque a palavra diz uma coisa, eles dizem outra. Eles acabam crendo na tradição e ao invés de crer na palavra de Deus, e está no que está. E um abismo vai chamando outro abismo. Para encerrar, o versículo 8 de Levítico 12 diz o seguinte: mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, que foi o que José e Maria fizeram, uma para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher, e ela será limpa. Maria foi ao templo para fazer um sacrifício pelo seu pecado. Por quê? Porque ela se via pecadora, exatamente como diz a Bíblia. Nós, protestantes, dizemos o que a Bíblia diz, que Maria deu à luz a Jesus Cristo sem um contato humano. Ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, como diz a Bíblia. E que ela ficou grávida ainda virgem, como diz a Bíblia, profetizada por Isaías e cumprida nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Exatamente como diz a palavra de Deus. A partir daí, nada mais é preciso ser dito
para resguardar a pureza de Maria, a sua vida de temor a Deus, a sua integridade. Criar uma virgindade perpétua, como está se criando, como se apregoa, é totalmente contra a palavra de Deus. Não enaltece Maria em nada. Denigre a igreja por não falar o que a palavra de Deus fala. Maria teve outros filhos, nós vamos ver na continuação desse estudo. Depois que ela teve Jesus, ela teve uma vida normal. Os teólogos católicos dizem que Jesus jamais poderia macular o corpo de Maria, que Deus jamais permitiria que o corpo, como é que ele fala? Que o local, involúcro, o local onde o Filho de Deus estava sendo gerado pudesse ser maculado. Mas espera aí, desde quando uma mulher dá luz é pecado, é maculação? Desde quando? Quando Deus criou Eva sem pecado, disse para ela e Adão, antes do pecar, crescer e multiplicai-vos. E qual é a única maneira de crescer e multiplicar-vos humanamente falando? Então, desde quando uma mulher dá à luz crianças, é uma coisa maculada, é pecado, é iniquidade? Desde quando Maria seria iníqua por dar luz a Jesus Cristo ou a outra criança com seu esposo? Veja aonde vai quando você foge da palavra de Deus. Então eu encerro dizendo o seguinte: nós respeitamos Maria, nós honramos Maria, foi uma grande serva de Deus, salva pelo mesmo modo que todo mundo é salvo, desculpe, pela graça e misericórdia de Deus. Mas colocar atributos de Deus em Maria é idolatria. Dizer que ela faz aquilo que só Deus pode fazer é um pecado gravíssimo. É conduzir as pessoas para longe de Cristo, para longe de Deus. Eu encerro dizendo o seguinte: a lei é o testemunho. A esta palavra, essa bendita palavra. Falem o que a Bíblia está falando, porque aqui está registrado a bendita, eterna, perfeita vontade de Deus. O que está aqui é certo. O que passar daqui é do maligno. E nós não queremos ser do maligno, queremos ser do Deus único, vivo e verdadeiro. Daquele que nasceu sem pecado, o único que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado e que morreu para tirar os nossos pecados, os nossos, inclusive o de Maria. Deus abençoe. Queridos, mais uma aula, mais um tempo de aprendizado, mais uma oportunidade que nós temos de ter discernimento e lembrarmos de onde o Senhor tem nos tirado. Mas como disse no início, tudo isso é para nosso aprendizado, para gerar transformação nos nossos corações, para que em momento algum venhamos a debater ou afrontar ou entristecer alguém. Pelo contrário, que ao pregarmos a verdade, que é a palavra do Senhor, Jesus Cristo, o justo juiz, nós possamos fazê-lo em amor. Por isso eu louvo a Deus por essa oportunidade e quero incentivar você a continuar nessas aulas, não é, de quarta-feira, e quem sabe, se você participar de todas elas, no final desse tempo nós vamos receber um certificado de frequência em ensino à distância. Olha que coisa maravilhosa, é uma oportunidade rica que nós temos tido de participarmos de uma escola bíblica na nossa casa, tendo no nosso aparelho celular, notebook, nosso televisor. E eu louvo a Deus porque tem abrangido muito mais pessoas do que quando tínhamos aos domingos, mas eu creio que num retorno nosso, a sala não vai comportar os alunos, pela alegria de continuarem nessa busca de conhecer a verdade e serem libertos por esta verdade que vem do nosso Deus. Eu quero incentivar amanhã você, já às 10 da manhã, compartilhar também a palavra que será ministrada aos nossos pré-adolescentes, juniores,
também ministrada por um adolescente, amanhã a partir das 10 da manhã. Você está convidado a ouvir a palavra e compartilhar também, propagar a palavra do Senhor. Sexta-feira nós vamos ter a nossa convocação de oração, de intercessão pela nossa nação, pelos nossos governantes, não é? Essa intercessão por todos os povos, raças, línguas e nações que têm vivido juntamente conosco esse tempo, não é? Difícil, nunca vivido antes nessas dimensões. Houveram pandemias, pestes, mas nunca nessa dimensão, proporção. Então que você esteja atento e não se deixe enganar ou se levar por qualquer coisa que possa te tirar do caminho, da verdade e particularmente da vida, que é Jesus Cristo. Que você seja um porta-voz, um intercessor, um reparador de rotura. O Senhor disse que nós seríamos árvores plantadas junto aos ribeiros de água. Em tempo de sequidão, as nossas raízes deveriam se aprofundar e encontrar ribeiros profundos, porque até as nossas folhas seriam remédio para as nações. Então que não sejamos instrumentos de forma alguma de criarmos feridas ou provocarmos contendas, mas que as nossas folhas sejam remédio para as vidas, para as famílias. E eu quero te incentivar também nessa mesma sexta-feira, os adolescentes estarão na sua live participando às 19h30, então que você incentive o seu filho, quem sabe antecipe o momento de oração e sente com ele ali para ouvir, para incentivá-lo a participar com todos os nossos adolescentes desse momento também que tem sido precioso para eles e para a nossa comunidade. E no sábado eu quero fazer um convite aos casais. Nós estaremos a partir das 19h30 numa live, eu e a Valquíria, numa atitude de amor, falando aí, conversando com os casais, sendo ali instrumentos, se assim permitir o Senhor, também de um recado da parte de Deus, uma mensagem, mas queremos conversar com vocês, recebendo aí notícias, também dando notícias, testemunhos, também podendo testemunhar. É um tempo breve, as nossas lives ela tem uma duração de 60 minutos, 59 minutos e já é cortado, mas que você possa entrar logo às 7h30, para nós às 19h30, 7h30, mais conhecido como 7h30 da noite, para nós estarmos juntos, compartilhando de um momento entre casais, amém? Aguardamos vocês e aprovendo ao Senhor, também no domingo, estaremos às 10 e às 19 horas com mais uma celebração ao nosso Deus. Deus abençoe, boa noite a todos, que o Senhor nos proteja, nos guarde, um Deus supridor, Ele não tem nos desamparado. Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.